Olá, nesse vídeo eu gostaria de discutir o conceito de centro de massa de um sistema de partículas distribuídos numa reta, ok? Então, na verdade eu vou dar uma motivação para o conceito de centro de massa estudando uma situação específica e deduzindo a equação da coordenada do centro de massa nessa situação. Então considere a seguinte situação: nós temos N partículas distribuídas numa reta horizontal, então distribuídas em certas posições, x1, x2, x3, xn, e nós temos, cada uma dessas partículas tem massa m1, m2, m3, mn, ok? Digamos que elas estejam distribuídas numa haste. Nós distribuímos essas massas nas posições correspondentes numa haste fina, cuja massa da própria haste é desprezível comparado com as massas que a gente colocou nessas posições, ok? É uma haste rígida, onde a gente colocou essas massas nessas posições. Então, o centro de massa vai ser a posição nessa haste, que eu denotei por x tilde, de tal forma que se eu colocar um suporte aqui, essa haste rígida vai se equilibrar, ela não vai se mover. Isso significa o quê? Significa que a força exercida em cada uma dessas massas, a força total exercida em cada uma dessas massas vai ser zero, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu estou numa situação em que eu estou na superfície da Terra, essa haste é pequena o bastante, de tal forma que eu possa supor que o campo gravitacional é constante, apontando para baixo, e a aceleração da gravidade também é constante, igual, sei lá, a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse número realmente não vai ser importante no argumento. O que é importante é que a aceleração da gravidade é constante nessa haste, ok? Ao longo de toda essa haste. Muito bem. Então, para deduzir a fórmula da coordenada do centro de massa dessa haste rígida, desse sistema de partículas, eu preciso do princípio da alavanca. Bem, o princípio da alavanca é o seguinte: digamos que eu tenho uma haste rígida, horizontal, digamos, aqui, e ela está suportada num certo ponto, numa posição x-til. E digamos que eu exerço uma força nessa posição aqui, que eu vou chamar de x1, uma certa força vertical, que eu vou denotar por AJ. Uma força vertical é um múltiplo do vetor vertical unitário J, ok? E no meu desenho aqui eu ilustrei de tal forma que a força está apontando para baixo, o A aqui é negativo, ok? Bem, se eu colocar uma massa nessa posição da haste rígida, vamos chamar essa posição de x2, então, exercendo essa força nessa posição, essa massa vai sentir agindo sobre ela uma força também vertical, só que apontando na direção oposta, BJ, nesse caso B é positivo, tá certo? E a relação entre as intensidades dessas forças é dada pela seguinte fórmula: A x1 v menos x-til é igual a B x2, que é a posição onde eu coloquei a minha massa, menos x-til, ok? Então, essa força é transmitida pela haste rígida
de modo que essa massa vai sentir uma força BJ, cuja sentido e intensidade é dado por esse número, esse escalar B, ok? Então eu vou precisar desse princípio da alavanca para deduzir a fórmula da coordenada do centro de massa. Muito bem. Então agora vamos voltar à nossa situação. Nós temos N partículas, com essas massas e nessas posições. Ok? Bem, vamos fixar uma dessas partículas. Eu vou chamar a Jésima partícula. Então a Jésima partícula está na posição XJ. Eu tenho meu suporte X-til e tem massa mj, ok? Bem, eu quero calcular a força total agindo sobre essa partícula, ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: considerar todas as partículas nesse sistema e considerar a força resultante da ação da gravidade sobre essa partícula, que vai ser transmitida para essa partícula aqui, ok? Então, sobre essa partícula é exercida a força gravitacional que aponta para baixo e tem força igual a intensidade e sentido igual a menos mi vezes g, e a direção é dada pelo vetor J, ok? Bem, essa força acaba sendo transmitida aqui, e sobre essa partícula, pelo princípio da alavanca, vai ser exercida uma certa força, que eu vou chamar de Fi, a força transmitida pela haste, através da haste da força gravitacional exercida sobre a partícula, a iésima partícula, e essa força é da forma Bi vezes J. E qual é a relação entre Bi e a AI, que é esse termo aqui? Esse é o AI, é dado pela fórmula do princípio da alavanca. AI xi menos xtil é igual a Bi x2 menos a posição da partícula xi é xi, ok? E a posição da partícula, da jésima partícula, é xj, ok? Menos xtil. Portanto, Bi tem que ser igual a AI, que é menos MG, ok? Xi menos xtil sobre xj menos xtil, ok? Portanto, a força total exercida sobre a jésima partícula, vou chamar de F, é igual à soma de todas essas forças FJ, FI, soma sobre todas as forças resultantes da ação da força gravitacional em cada uma das minhas partículas no meu sistema, ok? Então, isso aqui é igual à soma de BI J, okay? Então vai ficar soma de 1 até N de menos MIG xi menos xtil sobre xj menos xtil vezes J ok?
e isso é igual a... Note que J está fixo nessa conta, isso não depende de I, então eu posso tirar para fora do somatório. Da mesma forma, G e o vetor J, G e o vetor J são constantes, então eu posso tirar para fora G, J sobre XJ menos XTIL vezes a soma de I de 1 até N de menos MI XI menos XTIL. Okay? Então essa é a força total exercida sobre a jésima partícula. Bem, eu quero encontrar XTIL de tal forma que a força total seja zero, ou seja, que a haste fique parada, se equilibre, ok? Então eu quero que isso seja igual a zero, o vetor nulo, ok? Muito bem. Mas veja que esse termo aqui é um vetor não nulo. Então, um vetor não nulo multiplicado por um escalar está dando vetor nulo. Portanto, a gente pode concluir que esse escalar tem que ser zero. Então, a soma de 1 até n de menos mi xi menos xtil tem que ser igual a zero. Eu vou separar esse somatório em 2, esse menos eu posso tirar. Então, vai ficar mi xi menos com menos vai dar mais, soma de 1 até n de mi xtil tem que ser igual a zero. O xtil de fato é constante e não depende de i, então eu posso tirar ele do somatório, eu vou pôr ele aqui, xtil, e agora eu posso passar esse termo para o lado direito e passar dividindo esse termo para obter a fórmula do centro de massa. Xtil é igual a soma de I de 1 até N de mi xi dividido pela soma das massas das partículas, a massa total do meu sistema. Portanto, nós acabamos de deduzir a fórmula para a coordenada do centro de massa de um sistema de partículas nessa situação. É isso aí.